Eu falei que a gente usa celular todo dia, toda hora, né? E não é só o celular, não, a tecnologia, né? Todas as tecnologias estão aí o tempo todo. Se a gente não cuidar, saúde mental vai lá no pé, né? O uso de tecnologias e telas com nossas crianças, por exemplo, e nossos adolescentes, é um assunto muito importante para a gente tratar. Por exemplo, o uso excessivo pode viciar e pode afetar o desenvolvimento, pode afetar o bem-estar dos pequenos e de todo mundo que está em volta, né? Além disso, as crianças e adolescentes podem ficar expostos a perigos, né? Como a gente vê sempre falando, pedofilia, gente que distribui imagem para tudo que é lado, gente que faz uso indevido das imagens, né? O cyberbullying, que as crianças serem importunadas pela internet, a pornografia infantil, que a gente já está... Busata cansa de trazer aqui problema de gente que está usando as crianças para pornografia, não é? Essas atrocidades que acontecem muito no mundo virtual. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse comportamento, sobre tudo isso, vai falar também sobre as questões jurídicas disso, desse uso todo. Então a gente recebe aqui no Band Cidade a psicóloga Avani Leal e a advogada Cristiane Maluf. Sejam bem-vindas as duas, vem cá falar comigo as duas. Sejam bem-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite, para falar de um assunto tão importante. Muito obrigado, viu? Prazer estar aqui. Ó, a gente vai misturar um pouco, fazer uma mistureba aqui, porque eu acho que essa mistureba é importante, né? Com certeza. Não adianta a gente falar dos crimes ou dos problemas que acontecem com o uso excessivo da internet, ou até o mesmo uso que comedido pode trazer problemas, né? Você pode usar uma vez e causar problema. Então, nada melhor do que a gente falar disso, da parte psicológica disso e também das questões legais, porque eu acho que é fundamental a gente saber o que pode acarretar, o que pode dar problema. Então, vamos começar com a parte psicológica, né? Muito bom. Pra gente falar um pouquinho dessa questão psicológica. O mundo mudou. A gente tem que entender que o telefone, como eu falei, tá na minha mão aqui o tempo todo. Vocês duas devem ter vindo com o celular. A menina tá tirando uma foto com o celular. O celular agora faz parte da nossa vida, não é? Mas como é que a gente comanda isso dentro das famílias? Como é que a gente pode... O que a gente pode dizer para as pessoas sobre o uso dessas tecnologias todas? Como você já disse, o uso desmedido pode trazer muitas consequências maléficas para o desenvolvimento infantil, né? Problemas visuais, problemas posturais, obesidade, dificuldade na socialização. Então, de fato, é preciso monitorar. Eu tenho visto, assim, crianças muito pequenas com acesso a esse dispositivo, que é o celular. E a outras tecnologias também. Então, os pais têm que monitorar. Na verdade, as crianças um pouco maiores, 9, 10 anos, elas podem usar até 1 hora por dia, sem um prejuízo tão grande, desde que haja monitoramento. Por quê? Para não acessar sites indevidos, como você disse, né? Para não se prejudicar, não se expor e realmente não ter acesso e contato com conteúdos que são inadequados. Tá? Olha, a senhora tocou no assunto que eu acho que é importante, que às vezes tem papai e mamãe aí, ou tutores das crianças, que falam, mas eu vou entrar na privacidade da criança, ou eu vou ficar olhando para isso 24 horas por dia. Qual é o limite que é esse? Tem que olhar, né? Não adianta a gente falar assim, não, isso é dos dias de hoje, a criança tem que usar mesmo. Eu já ouvi frases assim que eu acho um pouco absurdas, e talvez eu esteja errado, mas assim, olha, se eu não ficar segurando aqui, ela vai aprender na rua. Tem umas coisas, acho que a gente tem que ter um pouco de entendimento que as crianças precisam sim da nossa mão, né? O tempo todo, não é? Com certeza. A doutora Cristiane vai falar da parte jurídica, porém, na parte psicológica, né, a criança está em formação, a personalidade está em formação. Então, é necessário que haja, sim, supervisão sobre esse uso. Não é invasão de privacidade. Na verdade, é o cuidado que a gente tem com os nossos filhos, né? Nós que somos pais, temos sim a obrigação de cuidar e é importante, e as crianças e os adolescentes precisam desse acompanhamento. Tá certo. Agora vamos para a parte jurídica, porque assim, às vezes o pai, a mãe ou o tutor não faz, vamos dizer entre aspas, porque não é isso, né? Mas não faz por bem, então vai fazer por mal. Porque é assim, a gente tem o costume de achar que a internet é terra de ninguém. Ou seja, tudo que a gente faz lá passa impune, o que a gente faz lá nem sempre é descoberto. Não é mais assim, né, doutor? Talvez lá no início, como ainda a gente não tinha controle disso, porque ela veio com muita força, talvez ainda pudesse passar despercebido um monte de coisa. Mas hoje a legislação está cada vez mais moderna e cada vez mais fazendo o papel de punir aqueles que usam errado a internet, né, doutora? Com certeza. E no que diz respeito a menores, né, nós temos aí a legislação vasta que vai desde a Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa justamente proteger, né, essa criança e esse adolescente em todos os âmbitos, inclusive nesse que é da internet. E os pais, como bem foi dito aqui, eles têm o dever não só moral, mas legal, de acompanhar
né? Onde os seus filhos estão acessando, desde um WhatsApp, desde um Instagram, um Facebook. Ele tem que estar acompanhando, porque como você bem disse no início, tem aí pedofilia, tem pessoas muito maldosas na internet que a criança e o adolescente não têm o discernimento. E o dever do pai é acompanhar, o dever do pai é observar e é impor limites. Tá certo. Até porque a gente pode ver o contrário do que a senhora está falando. Por exemplo, eu tenho pessoas que estão assediando crianças, pessoas que estão usando imagem de forma indevida, pessoas que estão fazendo cyberbullying com as crianças. Mas também eu tenho, por outro lado, a criança também com a possibilidade de cometer um crime sem saber. E aí, como é que é? Como é que acontece? Vai punir a criança? Como é que vai... Suponhamos que a criança, sem querer, cometa um crime na internet. E o que acontece quando a gente fala da questão legal? Tá, então vamos lá. Então, primeiro nós temos que ver a questão da idade. Adolescente é 12 anos até 18. Então, menor de 12 anos é criança. Criança é inimputável. Então, não é imputado a ele nenhuma ação criminosa nesse sentido, né? Agora, quando nós estamos falando de 12 a 18 anos, né, até que não complete 18 anos, porque já é maioridade, nós estamos falando aí aqueles atos que são considerados infrações, que são atos que são tipificados como crime na legislação, mas que para eles são infrações. Então, desde as infrações mais leves, que pode ser uma advertência, pode ser uma orientação, até as mais graves, um homicídio, um roubo, um tráfico, um induzimento ao suicídio, que aí nós temos as medidas socioeducativas, né, que aí nas UNEIs, que nós temos aqui, justamente para ter o acompanhamento dessa criança. Essas medidas de detenção, de internação, elas não podem ultrapassar 3 anos. Então, nesse caso, é dessa forma que a criança ou o adolescente, vamos dizer assim, né, ele é responsabilizado. Não tem como ser responsabilizado como um adulto. É uma medida especial, específica, né? Agora, os pais, né, têm responsabilidade? Sim. Os pais têm 2 tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade civil, que é desde a Constituição Federal até o Código Civil, que eles podem responder pelos danos que causarem a terceiros, desde um dano, uma injúria, uma difamação, a honra, né, difamar alguém, os pais respondem. E como? Indenização. Sim, ok. Né? E nós temos também, na parte do direito penal, onde a responsabilidade aí é subjetiva. O que quer dizer? Tem que realmente demonstrar que o pai sabia que aquele adolescente estava na internet praticando esses atos. E aí, o artigo 13, ele traz aquele dever de cuidar, o dever de observar. Mas é uma responsabilização difícil, Guto, porque tem que demonstrar que os pais sabiam. Tem que estar provado que o pai estava ciente disso. Mas o ordenamento prevê essas responsabilidades. Sim, claro. E tem todo um processo legal, um processo penal que vai desenvolver para isso. Agora, doutora, a gente saindo um pouco desse campo da legalidade para o campo da psicologia, vamos lá, meu filho cometeu um crime ou ele foi vítima de um crime. Como é que é esse acompanhamento? Porque as pessoas às vezes põem a mão na cabeça e falam, nossa, agora ferrou, porque eu posso ter, por exemplo, criança que pode suicidar, criança que pode atentar contra ela mesma, atentar contra os outros, contra o irmão, contra a irmã, né? Atentar contra os pais, porque já está mais jovem, pode ser violento com isso. Como é que a gente trata isso? O que é que o pai e a mãe devem fazer quando se depara com uma situação dessa que já está instalada, não é? Que acontece muito também. Por isso que a gente fala que a melhor forma é a prevenção. Fazer esse acompanhamento, ter esse olhar cuidadoso sobre o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, à tecnologia, ao celular de uma forma geral, né? É uma prevenção sobre isso. Se a prevenção falha, se não há prevenção e acontece uma situação dessa, aí nós temos que levar essa criança ou adolescente para um acompanhamento psicológico. Até para detectar se há necessidade até de um acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso. Por quê? Porque ela pode sim estabelecer um estresse pós-traumático. Ela pode estabelecer uma situação interna de sofrimento muito grande ou de muita raiva. E isso pode vir se transformar em comportamentos, né? Então a gente previne levando para o acompanhamento psicológico. Tá certo. E também uma coisa importante que eu acho a gente diferenciar é quando que o acesso à internet ou o uso mal feito ou um uso exagerado da internet ou dos meios tecnológicos se confunde, por exemplo, com uma doença pré-existente. Isso tem que tomar cuidado também, né, doutora? Por exemplo, a pessoa é bipolar, a pessoa, eu não sei se esse é o termo correto, mas a pessoa tem esse problema da bipolaridade, ou ela tem um outro problema emocional, que ele só é
ele só é startado, ele só é iniciado com esse uso da internet. Isso é importante definir, até por uma questão legal também, né? É importante Sim, definir, né? Com certeza. Até porque quando a pessoa tem uma predisposição para ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, TDAH, quando ela já tem uma predisposição, o uso precoce, o uso indevido, o uso excessivo da tecnologia vai favorecer o desencadeamento dessa condição, né? Entendi. Ou porta de pode, no caso de ansiedade, que nem eu falei, problemas visuais, posturais, né? Transtornos na socialização, inclusive a tecnologia pode levar a isso, causar isso, não só desencadear, mas com certeza, para quem já tem uma predisposição, é um fator de desencadeamento, sim. Tá certo. Olha, eu quero agradecer vocês. O tempo é curto, eu queria conversar mais sobre isso, que eu acho que é importante. Essa junção aqui eu achei maravilhosa, porque a gente junta as duas pontas de um problema muito sério que pode acontecer. E a gente sabe que isso aqui agora vai fazer cada vez mais parte do dia a dia nosso, né? Mas agradeço demais vocês. Obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigado pela disponibilidade de virem até aqui. Estamos à disposição, parabéns pela sua iniciativa. É um serviço muito útil para a sociedade. Muito obrigado. E a mesma coisa, gente, sempre à disposição para os projetos de vocês que levem a esse tipo de discussão, tá bom? Que bom ter essa contrapartida. Muito obrigado. obrigada. Sucesso, viu? Obrigada, Sucesso. Obrigado, boa semana. Obrigado. Pode sair por ali. Obrigado. Tá aí, ó. Pessoal, duas profissionais discutindo um assunto muito sério, que é esse uso da internet, o uso das tecnologias, que podem trazer prejuízos para as crianças, para os adolescentes e para os adultos também, se não forem usados de forma correta, né?